Olá, sou João Vitor Wróblewski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Vamos falar um pouco hoje sobre o daltonismo intelectual. Então, o que é ser um daltônico intelectual? É aquele sujeito que enxerga tudo preto e branco. E como é isso? É aquele sujeito para o qual existe o bem e o mal. Existe a pessoa que é boa e a pessoa que é ruim. Existe sempre o sim e o não. Este é o sujeito daltônico intelectual, aquele sujeito para o qual não existe possibilidades e sim polaridades, sim ou não. Ele te faz uma pergunta, uma das características comuns para se reconhecer um daltônico intelectual, e um pouco daltônico todos somos. Uma das características comuns para se reconhecer é aquele sujeito que chega te perguntando: então, o que você acha disso, sim ou não? A partir do momento que o sujeito te questiona, esperando como resposta duas únicas polaridades, esse sujeito é um daltônico intelectual, é uma pessoa que enxerga tudo preto e branco. Para ele não existe o cinza, para ele tudo é preto e branco. E isso é muito comum, até recentemente não era uma coisa que eu dava tanta atenção e que me incomodava tanto, possivelmente porque eu também o era em um nível bastante intenso. Mas, com o passar do tempo, isso começou a me despertar certa curiosidade dessa facilidade que certas pessoas acham que tem de responder tudo com sim ou não. E por que acham que tem? Porque nada pode ser respondido de fato com sim ou não. Vou pegar um exemplo do dia a dia, uma coisa corriqueira para se utilizar como exemplificação. Quando eu te pergunto se você quer café e você me diz sim, e eu te sirvo o café, tá aqui teu café com açúcar. Você diz, não, mas espera lá, eu queria café, mas eu não tomo açúcar. Aí o teu sim já deixou de ser sim. Já deixou de ser sim para se tornar um depende. Você quer café, mas depende. Vai ser com ou sem açúcar, vai ser com açúcar ou com adoçante, ou vai ser café puro. Eu quero café, mas eu só tomo café puro. Isso é um depende, não é um sim. Então, quando a gente vê isso no nosso dia a dia, não é possível responder as perguntas com sim ou não. Sempre depende. Você mascara o depende com sim ou não, mas nunca é sim ou não. Você quer uma pizza, mas você não quer pizza acebolada. Você quer isso, mas você não quer isso que faz parte daquilo que você quer. Então, isso não é um sim, isso não é um não, é um depende. Eu quero, mas depende. Eu quero isso, não aquilo. Eu quero, mas em determinado momento. Quando nós começamos a analisar isso, fica fácil de perceber que a vida não é essa polaridade que muitas vezes as pessoas querem que seja. A vida não é sim ou não. A vida sempre é um depende. E quando você começa a se dar conta disso, quando você começa a perceber que as pessoas não são boas ou más, e sim que elas têm atitudes, elas são pessoas e elas têm atitudes, e algumas dessas atitudes são boas, outras atitudes são más. Quando você percebe isso, você começa a enxergar o cinza. Diferente do daltônico visual, que até o momento não tem uma cura de fato, a pessoa ela acaba sendo daltônica a vida toda, apesar de que isso também, se for tratado corretamente, não gera grandes danos e transtornos a ela, desde que ela aprenda a conviver com isso. Mas diferente do daltônico visual, a grande vantagem do daltônico intelectual é que ele pode mudar, se quiser e se esforçar para isso. Então ele pode começar a enxergar as cores. E quando ele começa a entender que não existem pessoas boas e pessoas más em duas polaridades diferentes, mas sim pessoas que em momentos são boas e em momentos são más, ele começa a entender o cinza. Só que aí, com o tempo, se essa pessoa continuar estudando, continuar pensando, continuar filosofando, analisando, ela vai descobrir que existe o azul, que existe o vermelho, que existe o verde. E quando que é isso? Quando ela passa a perceber que não somente as pessoas não são boas ou más, como suas atitudes também não são boas ou más. Uma atitude de uma pessoa que para mim é boa, para tantos outras vai ser má. Uma atitude que muitas pessoas podem considerar má, para mim pode parecer boa.
Quando a pessoa entende isso, ela começou a enxergar um arco-íris, começou a enxergar várias cores. Porém, se essa pessoa continuar estudando, se dedicando, buscando olhar para as coisas por um outro olhar, que não aquele enviesado, aquele alienado, ela começa a perceber que não existe somente o vermelho, o verde, o azul, mas também existe o azul esverdeado, o verde azulado, e aí a coisa começa a complicar. Você começa a perceber que não somente algumas atitudes das pessoas podem ser boas para uma ou para algumas, e podem ser ruins ou más para outra ou para outras, além de perceber isso, você percebe que a mesma atitude que é boa em determinado momento pode ser ruim em outra. A mesma atitude que é boa por um lado também prejudica por outro. Então as coisas começam a se entrelaçar, a se embater, a se misturar, a se articular. As coisas deixam de ser polaridades para começar a se misturar, a se afastar, a fazer um jogo entre elas que forma várias outras perspectivas, que forma várias outras visões. E aí você começa a perceber também que o azul esverdeado, para se tornar verde azulado, são mínimas gotas de tinta a mais ou a menos. Então a diferença começa a ser mais sutil. Deixa de ser aquela diferença inicial que a maioria das pessoas mais ignorantes tem, de achar que aquele sujeito que faz caridade na igreja é bom, enquanto aquele sujeito tatuado na rua é mal. Deixa de ser essa polaridade ignorante para você perceber que as coisas se entrelaçam, que as coisas têm mais perspectivas, que aquele sujeito que faz caridade na igreja está compensando o fato de ele espancar a mulher e estuprar a filha em casa. Que aquele sujeito todo tatuado na rua com cara de mal, muitas vezes dedica o sábado e o domingo dele a fazer caridade. Você começa a perceber que as coisas se misturam e para uma se tornar outra ou se tornar vice-versa, é muito mais delicado do que parece. E aqui a pessoa começa a enxergar de fato uma grande diversidade de cores. Um pouquinho aí então a respeito dessa reflexão de que somos muito habituados, e isso desde pequenos, somos instruídos, inclusive dentro de nossas famílias, dentro das escolas, a sermos daltônicos intelectuais. Somos instruídos na escola que existe o certo e o errado. Se você fizer como a professora mandou, tá certo. Se você fizer de outra forma, tá errado. Mesmo que muitas vezes chegue no mesmo resultado. Nós começamos a ser instruídos nesse sentido espiritualmente, quando somos instruídos dentro de uma religião de que todo um grupo de sujeitos é mau e todo um grupo de sujeitos é bom. Quem vem na igreja é bom, quem não vem na igreja é mau. Quem faz caridade é bom, quem não faz caridade é mau. Isso é uma extrema bobagem. É uma coisa que não reflete em nada a realidade do mundo, porque as coisas têm muito mais cores do que somos capazes de enxergar. E todos seremos eternamente daltônicos em algum aspecto. Um exemplo claro disso é que, se compararmos ao daltônico visual, existem várias espécies de insetos que enxergam dezenas, se não centenas de cores a mais do que nós, porque a sobrevivência deles depende essencialmente disso. Eles precisam saber qual é a cor exata da flor que é venenosa e qual é a cor exata da flor que tem um pólen bom para se produzir mel, por exemplo, no caso das abelhas, no caso das vespas. Então, quando nós percebemos isso, nós vemos que mesmo que nós tenhamos uma visão tida por perfeita, nós não vamos enxergar todas as possibilidades de cores. Sabe-se lá quantas mais cores são possíveis além das que esses insetos enxergam e que nós não temos a capacidade nem de cogitar a possibilidade de existência. No daltonismo intelectual não é diferente. Então, mesmo que nós expandamos nossos horizontes, que nós conheçamos coisas novas, que nós tenhamos uma mente aberta e receptiva a novidades, ainda assim, pelo simples fato de não termos milhares de anos para estudar tudo,
temos um tempo de vida limitado que só nos possibilita estudar o que damos conta nesse tempo de vida, só esse fato já nos torna altamente limitados. Então nos torna em certo aspecto também daltônicos. Mas talvez o que caiba aqui é nós repensarmos como tentar expandir mais as minhas opções de cores. Se eu não vou conseguir enxergar todas, minimamente enxergar o máximo possível. Obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito ou inscrito ao nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.